Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora a gente vai conhecer aí o conteúdo da nossa aula. Então vamos observar a nossa aula 11, revisão. Então hoje teremos revisão e avaliação. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Para dar início à nossa revisão, vamos relembrar aí alguns pontos importantes que foram vistos nas nossas aulas, né? Então, falamos muito sobre a importância e demos as características da Lua. Então, para relembrar, na nossa primeira cartela, nós temos aí que a Lua é um satélite natural do nosso planeta Terra. Sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. E essa parte, gente, do texto aí da cartela, onde fala sua parte iluminada é vista de diferentes formas, tem a ver com as fases da Lua, né? Que a gente pode ver aí na nossa próxima cartela. Em função do ângulo de incidência da luz solar sobre a sua superfície, temos 4 fases distintas. E como é que se chamam essas fases da Lua, né? Nós temos a Lua crescente, ou quarto crescente, a Lua cheia, a Lua minguante ou quarto minguante e a Lua nova. E aí, gente, é importante a gente lembrar que tem a ver também com essas fases da Lua a questão dos movimentos, né? Nós temos aí que a Lua ela realiza 3 movimentos. Nós temos o movimento de rotação, que é o movimento em que ela dá a volta em si mesma, certo? Gira em torno dela mesma. Nós temos o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno do nosso planeta Terra. E tem o movimento de translação, que é ao redor do Sol, que a Lua faz com a gente, né? Com o planeta Terra, tá? Mas, para as fases da Lua, a gente sempre fala muito que essas fases acontecem por conta desses movimentos da Lua, especialmente o de rotação, que é o que ela gira em torno dela mesma, e o de revolução, que é o que ela faz em torno do Sol, né? Lembrando que nós temos aí um período lunar em que a Lua, que é mais ou menos aí de um mês, em um mês ela vai girar, ela vai fazer essa revolução ao redor do planeta Terra e a gente vai enxergar daqui a parte que é iluminada pelo Sol. A Lua não tem luz própria, sendo assim ela recebe a luz solar também. E a gente vai enxergar aquilo que está sendo iluminado pelo Sol. E aí, durante o mês, nós temos essas visões diferentes da Lua, porque a Lua ela está girando aqui ao nosso redor, né? E são essas visões diferentes que geram aí as fases da Lua, certo? Então vamos relembrar aí um pouquinho de cada uma delas. Então nós temos a Lua crescente, certo? Que é a vista parcial da Lua do ponto de vista terrestre como um semicírculo, né? E a Lua crescente também é chamada de quarto crescente. Nós temos também a Lua cheia, né? A Lua cheia ocorre em razão do posicionamento terrestre entre o Sol e a Lua. Então, olha aí, para que ela ocorra, para que a gente consiga ver bem essa fase da Lua, né? Que é uma das fases mais bonitas, onde a gente consegue enxergar, a noite fica iluminada, porque a Lua está ali toda iluminada, mas para que isso aconteça, a gente precisa desse posicionamento ideal entre o Sol, a Terra e a Lua, como vocês viram aí na nossa cartela. Então, voltando lá, a nossa Lua cheia, ela vai depender desse posicionamento, né, do Sol e a Lua, e faz com que a gente consiga enxergar ela como está aí na imagem, bem iluminada, bem bonita, né? Nós temos também a Lua minguante, também chamada de quarto minguante,
ocorre a formação de um semicírculo, sendo que aqui esse semicírculo ele é do lado oposto da lua crescente ou quarto crescente, certo? Então, a minguante ela sempre vai ser o oposto da lua crescente. E temos também a lua nova, né? Que a iluminação da lua nova, ela só ocorre do lado oposto, aquele lado em que a gente não vê, e é por isso que a lua ela fica meio apagada, né? Não é possível ver a lua a olho nu. Ela só fica, vocês conseguem perceber que ao redor dela é um pouquinho iluminado, né? Porque o que está sendo iluminado é como se fosse a parte de trás da lua, né? Então, o que a gente enxerga é o que não está sendo iluminado. Assim, é a fase que a gente chama de lua nova, certo? Então, nós falamos aí um pouquinho das fases, né, da lua, e agora nós vamos relembrar o eclipse lunar, né? Então, o eclipse lunar é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Prestem atenção, nós temos a Terra no meio do Sol e da Lua. E com isso tem um bloqueio total ou parcial da luz, né? Essa luz que vai chegar até a superfície lunar. E dessa maneira a gente tem a formação do eclipse, como vocês podem enxergar aí na imagem. É legal ver o eclipse lunar, é legal ter conhecimento sobre ele. Então, às vezes, até no próprio calendário, no nosso calendário anual, ele tem lá as datas que vão ocorrer esses eclipses para que vocês acompanhem. Existe também o eclipse solar, sendo que esse eclipse ele é mais raro, podemos dizer assim, é mais difícil de ver aqui no nosso país, né? Não é tão fácil como o lunar, e ele requer todo um cuidado, uma proteção aos olhos por conta da luz, certo? Então, o eclipse lunar, como é mais fácil, a gente tem mais chances de ver, então vale a pena vocês se programarem aí para acompanhar e entender todo esse funcionamento do eclipse lunar, certo? Então, falamos aí um pouquinho sobre a Lua e agora nós vamos relembrar as zonas climáticas da Terra, né? Então, o que são zonas climáticas da Terra? São áreas do planeta divididas conforme a incidência dos raios solares e a distribuição de calor sobre a superfície terrestre. E aí, o que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que o nosso planeta Terra, por conta do seu formato, por conta da posição em que ele se encontra, ele vai receber esses raios solares em suas partes de maneira diferente. E é por conta disso que nós temos a formação das zonas climáticas ou zonas térmicas, certo? E quais são essas zonas? Então, nós temos aí que as zonas climáticas da Terra são a zona intertropical, ela tem esse nome tropical ou intertropical porque ela está localizada entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Nós temos a zona temperada, né? Entre os trópicos e os círculos polares, é a área onde essas zonas temperadas estarão localizadas, e a zona polar entre os círculos polares e os polos, né? E aí, para que a gente consiga ver melhor, nós temos aqui essa imagem mais ampliada das zonas climáticas da Terra, onde a gente pode ver bem, né? E percebam que a zona tropical, ela tem uma cor vermelha, vamos dizer assim, né? Uma cor mais forte, que é justamente para dizer que é uma área onde a temperatura é maior, certo? Então, a zona tropical, vou colocar a seta no lugar bem certinho mesmo. A zona tropical compreende essa área aqui, que está entre o trópico de Câncer, que é o trópico que fica no hemisfério norte,
e o Trópico de Capricórnio, que é o trópico que fica no hemisfério sul, certo? Vai receber uma maior quantidade de raios solares. Lembrando que aqui, ó, nós temos a linha do Equador. E a linha do Equador, gente, ela é a parte onde esses raios solares chegarão perpendicularmente. O que quer dizer que as áreas que estão próximas à linha do Equador são áreas mais quentes, certo? E olha onde nós estamos aqui, né? Então, nós temos o Brasil sendo cortado aí por essa linha do Equador, né? Região norte. E aí temos também que lembrar que o Brasil tem um aspecto interessante porque ele atinge duas zonas climáticas, né? O Brasil ele está tanto na zona tropical quanto na zona temperada sul, certo? E por conta disso, nós temos aí essa diferença de temperatura nos estados do nosso país, né? Lembrando que o nosso país ele tem uma dimensão continental, ele é muito grande, nós temos vários biomas e nós temos essas temperaturas diferentes. Então, nós temos um norte, calor, úmido, né? Um clima equatorial, e já temos um sul com clima subtropical, né? Já diferente por conta dessa localização e do tamanho do nosso país, né? Então, a zona tropical ou intertropical é a que vai estar entre os trópicos, né? A zona temperada vai estar acima, né? Nós temos aí da zona tropical e também abaixo da zona tropical. Então, a zona temperada norte é que vai estar acima e a zona temperada sul é que vai estar abaixo. E a parte mais fria do planeta são as zonas polares, né? Ou zonas glaciais. Ao norte, nós temos a zona polar ou glacial ártica. E ao sul, nós temos a zona polar ou glacial antártica, certo? Então, essas são as zonas climáticas ou zonas térmicas. E é importante que vocês não confundam zona climática com clima, tá? Então, é diferente. Tanto que em uma zona climática, nós temos vários climas diferentes, tá? Então, zona climática ou zona térmica é isso que eu acabei de explicar para vocês. E os climas são diferentes deste conceito. Então, vamos aí ver algumas características de cada uma dessas zonas, né? Então, a zona tropical ou intertropical, localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, né? Região com as maiores temperaturas do planeta, onde os raios solares atingem a superfície perpendicularmente. Que eu falei para vocês, esses raios, por atingirem dessa maneira perpendicular, nós temos essa zona tropical com as temperaturas mais elevadas, muito quente, certo? Temos também a zona temperada. O planeta se divide em duas zonas temperadas. A zona temperada norte fica entre o ciclo polar ártico e o trópico de Câncer, e a zona temperada sul está entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E aqui é importante a gente lembrar que na zona temperada são aqueles lugares que terão ali as 4 estações bem definidas, né? Principalmente naquela zona temperada norte, né? Então, nós temos aquelas estações, o inverno, o outono, a primavera, o verão, bem sentida, né? Por conta dessa localização desses lugares dentro dessa zona temperada. Temos também as zonas polares, né? Dividida em polar ártica, a que está ao norte, e a polar antártica, a que está ao sul. Também chamada de zona glacial. Esses locais, essas zonas, apresentam menores temperaturas e menores incidência de raios solares, certo? E por conta disso, são locais que a gente chama de locais limitantes, né? Limitantes à sobrevivência de qualquer ser vivo.
não são não é qualquer ser vivo que consegue viver nesses lugares tão frios, né? Os seres vivos que são encontrados nas zonas polares são seres vivos adaptados às baixas temperaturas, certo? Muito bem. E o Brasil? E o Brasil em relação a essas zonas climáticas? Como eu falei para vocês, a maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, né? Que se localiza entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Por isso que normalmente a gente tem altas temperaturas no nosso país, certo? Uma parte do sul do país está situado na zona temperada sul, que é aquela zona climática que está localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? E aí nós vamos relembrar alguns tipos de clima, né? A partir dessa imagem, a gente consegue perceber o que eu acabei de falar para vocês, que em uma mesma zona climática eu tenho climas diferentes, né? Então a gente pode destacar aqui, ó, podemos dar destaque à zona tropical ou intertropical, né? E percebam que cada cor dessa representada aqui no mapa refere-se a um tipo de clima. Então, em uma mesma zona climática, nós temos climas diferentes, né? Então aí, ó, tem clima temperado, tem clima tropical, tem o clima equatorial, o clima da região amazônica, né? Tem o clima desértico, né? Então, o semiárido são exemplos de climas que estão presentes dentro da zona tropical ou intertropical, né? Aí percebam já que na zona temperada, né? Por exemplo, aqui na zona temperada norte, nós temos um clima temperado que prevalece, né? Nesses locais que estão dentro da zona polar norte, né? Tem também o clima subtropical, que é o que está presente aqui na região sul do nosso país, né? Já são menos climas, menos tipos de climas, como se a gente for comparar, por exemplo, com os climas existentes dentro da zona tropical. E na zona polar, o clima que a gente tem é o clima polar, né? É frio mesmo, baixas temperaturas, e é o clima característico dessas zonas térmicas, certo? Então, podemos aí rever, né, essa questão das zonas climáticas, das zonas térmicas, né? A presença de vários tipos de clima dentro de uma mesma zona climática, né? Foram aí alguns dos assuntos que nós vimos durante as nossas aulas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desmatamento, né? E o que é o desmatamento? É o processo de remoção de florestas e outros ecossistemas naturais, muitas vezes impulsionado por atividades humanas. Lembrando que essas palavras, esse termo atividades humanas, ele pode ser substituído por atividades antrópicas, né? O que quer dizer que a ação do homem. Foi o homem quem fez, não foi algo natural, né? Então, hoje a gente sabe que maior parte desses problemas causados aí no ambiente e que a gente sofre consequência hoje, principalmente por conta das mudanças climáticas, maior parte de tudo isso, o grande culpado é o ser humano, né? São as atividades humanas, são as ações do homem ou ações antrópicas que levam aí a essas consequências. Voltando à nossa cartela do desmatamento, é importante relembrar que essa prática tem impactos significativos no meio ambiente, na biodiversidade e no clima local, né? Então, aquilo que é retirado, uma árvore que é retirada de um local, já é algo pesado para aquele ambiente, ou seja, já é algo que vai ser sentido
né, que já vai ter consequência, porque os seres vivos que estavam naquela árvore não estarão mais, né? Então a gente já tem uma perda de biodiversidade aí, certo? A sombra que aquela árvore dava não vai dar mais, né? Aquela sensação de ar fresco que a gente tem quando está perto das árvores, se eu retirar essas árvores, não vou ter mais, né? Então, é importante a gente parar para pensar nisso, que às vezes, muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância que é. E quando a gente fala em desmatamento, a gente não está falando da retirada de uma árvore, de 5 árvores ou de 10 árvores. Normalmente a gente está falando da retirada de uma grande quantidade de área verde, certo? E eu sempre falo para os meus alunos que uma maneira que eles utilizam, uma unidade de medida, vamos dizer assim, que é fácil para os nossos alunos entenderem, é comparar essa área retirada com o tamanho de um estádio de futebol. Então, às vezes, acontece um desmatamento que equivale a 10 estádios de futebol. Então, aí a gente consegue ter uma noção que é uma grande área que foi desmatada, certo? E quais são as causas do desmatamento? Então, nós temos aí a agricultura e a pecuária, as principais causas, né? Lembrando que a agricultura e a pecuária, para que ocorra essa criação dessas áreas, né, para plantio ou para pasto, é feito um desmatamento e posteriormente, normalmente, é feita uma queimada, né? Então, são 2 grandes atividades prejudiciais ao meio ambiente, né? Temos também a expansão urbana, que é o crescimento das cidades, isso causa também bastante desmatamento. Exploração madeireira, principalmente das madeiras que são daquelas espécies de árvore que tem a sua madeira muito comercializada, né? Infraestrutura também é uma atividade que causa desmatamento. E a mineração. A mineração é uma atividade que causa desmatamento e prejuízo para o meio ambiente de várias formas, até poluição de rios, né, e lagos podem estar relacionados aí com essa atividade. E os impactos do desmatamento na Amazônia? Nós temos aí a perda da biodiversidade, que, como eu falei para vocês, pode ser um dos maiores impactos, visto que a nossa biodiversidade é a maior do planeta, e se a gente perder isso, a gente pode perder coisas que a gente nem chegou a conhecer, certo? Então, é algo muito precioso, muito valioso, que se perde com o desmatamento. Mudanças climáticas também são impactos do desmatamento na Amazônia, impactos sociais e também o ciclo hidrológico, porque pode estar aí relacionado com a formação das chuvas, principalmente, certo? Falamos do desmatamento, mas tem também, gente, as queimadas, né? Que são os eventos em que o fogo é intencionalmente iniciado em áreas específicas, seja para fins agrícolas, gestão de terra ou outros propósitos, né? E aí temos imagens fortes de municípios do estado do Amazonas com queimadas de grande proporção, né? E quais são as consequências destas queimadas para o bioma amazônico? Então, nós temos aí erosão e empobrecimento do solo. É uma consequência muito grave das queimadas, né? E a gente pode ver pelas imagens também. Eliminação da biodiversidade local, não só da fauna, né, dos animais, mas também da flora, micro-organismos, fungos que podem ser importantes, diminuição da circulação do volume das águas superficiais, né? Então, isso daqui também vai estar relacionado com o ciclo hidrológico, né? Aqui nessa imagem a gente consegue enxergar bem isso, né? Alteração das condições de temperatura e umidade também são consequências das queimadas. Emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e efeito estufa, né? Então, são aí importantes consequências da queimada.
essa formação de fumaça, né, que causa danos à saúde, como aumento de doenças respiratórias, né, vem sendo muito sentida isso daí pela população nos últimos anos, e alterações climáticas mundiais, né, geral, no mundo. A gente sabe que a floresta amazônica ela é algo que é importante não só para os brasileiros, não só para os habitantes da região norte, mas também para todo mundo, certo? Essa foi a nossa revisão.